Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Para a gente analisar mais em profundidade, nós precisamos saber como estamos. E Santo Agostinho chama a atenção: cuidado para não fazer julgamentos, são problemáticos. É preciso saber como estamos realmente em matéria evolutiva, em nível evolutivo. As pessoas às vezes vão trocar as palavras, vão se auto-justificar por causa do julgamento, por causa da mente julgadora. E às vezes é perdulária, mas vai se sentir generosa. Ou às vezes o contrário, é tão perfeccionista que tudo que faz acha que não presta, não consegue enxergar direito. Às vezes é imprudente, mas vai se achar corajosa. Às vezes é covarde e vai se achar prudente. Em suma, nós podemos trocar o menos pelo mais ou mais pelo menos. E isso é um cuidado que a gente precisa ter na autoobservação. Se faz reforma íntima com uma bela e precisa observação de si mesmo. Há uma voz interior que nos diz exatamente o que é que está ocorrendo. Essa voz interior se manifesta na nossa intimidade pela percepção mais intuitiva, pela inspiração, pelo silêncio mental. Por isso que é importante ter esses momentos específicos de se observar, como Santo Agostinho mencionava, fazer uma revisão diária, se fez tudo que podia de melhor, se evitou fazer coisas que criavam problemas para os outros, que eram negativas e coisas parecidas, se auto-enganou, diríamos nós hoje, ou se autodepreciou, em suma, ou se auto-inflou em matéria de pensar que é mais quando é menos. Tudo isso é observação e é o começo do trabalho da reforma íntima. Mas, tomando uma palavra, é preciso verificar o que é que ela significa no nosso nível. Por que isso? Porque em cada nível há uma compreensão da realidade diferente. Para vocês terem uma ideia, o filósofo Aristóteles, grandioso, fenomenal, brilhante lá na Grécia, cuja filosofia cosmológica durou 2000 anos sem ser questionada praticamente, ele tinha uma ideia de organicidade do cosmos, a crença dele, o que já era um grande avanço, ter um cosmos organizado, porque antes dos filósofos o mundo era puro caos, na mão de deuses imprudentes e impudentes, esse termo existe, pessoas sem pudor, né? Deuses não tinham pudor, não tinham regra, não tinham moral, não tinham nada disso. Então, agora, com o cosmos, há uma ordenação. Mas ele chegou à conclusão curiosa que tudo está tão bem ordenado no cosmos que os escravos, na época, os escravos eram escravos de guerra, escravos brancos, os amarelos, não importava isso, não eram negros necessariamente. Os escravos eram felizes na sua escravidão e que se tirassem esses escravos dessa situação, eles perderiam a sua identidade de mundo e iriam sofrer muito. Por isso que os escravos deviam continuar escravos. Vejam que é uma crença normalíssima para a época, a crença do vencedor, do dominador, e que fazia com que ele se sentisse muito bem, tranquilo nesse tipo de situação, né? A natureza decretada. Hoje, se ele fosse olhar, seguramente ele diria: mas que barbaridade! O ser humano é uma pessoa que tem o valor por si mesma, que não pode ser meio de nada, que há uma dignidade em todo ser humano, que todos somos filhos do mesmo Pai, somos espíritos em marcha evolutiva, na linguagem espírita, então não faz sentido ter escravos. Mas na época era normal. Hoje nós diríamos: isto é absurdo. É a mesma coisa para as coisas que nós definimos hoje como válidas. O que chamamos hoje, por exemplo, de honesto, é um nível de realidade que amanhã nós não acharemos que é mais. E vou lhes dar um exemplo. Eu perguntei a um professor espanhol, ou melhor, assisti sua conferência, e ele dizia: nós não compatibilizamos a nossa desonestidade, professor universitário, desonestidade no serviço público. Lá na Espanha, dizia ele, a cada 1 hora, as pessoas passam 10 minutos fumando e tomando um cafezinho. Eu acho normal. Ele, que já tinha uma outra consciência crítica, dizia: olha, em 5 horas você gastou 1 hora sem trabalhar. Faça isso por milhares de funcionários, multiplique isso por 1 ano de trabalho
nos dias úteis, e você vai verificar quanto foi sonegado de carga horária de trabalho nesse tipo de situação. Isso para ele era desonesto. Mas para a maioria da população, isso não vai doer na consciência, não vai fazer parte ainda do seu sonho, da sua aspiração de reforma íntima, porque não se toca como problema para ele. Não chegou ainda para ele. É isso que a gente tem que verificar. Qual é o estágio que nós estamos? Porque a nossa consciência é capaz de dizer o que é possível. Agora imagine se a gente fosse ouvir um Gandhi, Mahatma Gandhi, e ele dizer, não é honesto ter mais do que uma propriedade para morar, quando a massa não tem onde comer, nem o que comer. Então isso é desonesto. Ora, a classe média alta estaria totalmente enquadrada, mas duvido que a maioria das pessoas durma com a consciência, com espinho na carne ou uma consciência doída, porque existe uma população que ainda está com necessidade dessa natureza. Muita gente tem casas riquíssimas, tem mais de uma casa, mais de um móvel. Isso não vai doer, porque no estágio atual evolutivo, para ela é honesto, para Gandhi é desonesto. Então você precisa fazer reforma íntima pensando qual é o estágio que significa aquela palavra. Mais um exemplo para caracterizar isso. Eu coloquei numa situação, um problema, um aluno do 5º ano de medicina, que trabalha para se sustentar, melhor dizendo, usava o FIES, esse fundo governamental, para financiar a sua escola, e ele sabe que se ele perder o semestre, ele perde um financiamento, ele não vai conseguir estudar, vai ter enormes dificuldades de se formar. Ele tem pais no interior, que fazem um esforço tremendo para mantê-lo na capital. E ele depende de uma nota, de um estágio, que pode reprová-lo ou não. Mas ele não foi muito bem nessa fase, por vários problemas pessoais, e agora ele está nessa dificuldade. Ele vai fazer uma prova, e é a sua grande chance, mas precisa tirar 9 ou 10. A pergunta que foi feita, para ver qual era o critério que cada um usava, a turma de 30 alunos foi: se esse aluno fosse fazer a prova e vocês estivessem juntos, valeria o que para vocês em matéria de relação com ele na hora da prova? Ficaram isentos, neutros, ou vocês tentariam fazer alguma coisa? Houve unanimidade, professor, todos tentaríamos ajudá-lo. Essa é a expressão que usavam. Nós daríamos cola para ele, nós daríamos pesca para ele, nós enganaríamos o sistema, o professor, para que ele fosse aprovado. Aí eu perguntei qual é a justificativa para isso. Porque esta é uma atitude absolutamente coerente com a situação. Ela é válida. Eu digo, não é desonesta você dar cola num sistema de avaliação? Neste caso, não. Cada um interpreta do seu jeito. Por que não é? Veja, professor, se fosse desonesto, alguém sairia prejudicado. Nosso critério de honestidade passa pelo prejuízo dos outros. Não há ninguém sendo prejudicado. Ninguém. Aliás, muita gente beneficiada. Primeiro, os pais, que não vão sofrer o desgosto de ter um filho que perdeu a disciplina, correu o risco. Segundo, o próprio aluno, que vai poder continuar a se formar e ser benéfico à sociedade. Quanta gente vai beneficiar se formando no prazo legal e não atrasando o curso. Terceiro, nós que estamos fazendo um trabalho de solidariedade. E aí, mas isso é contra o sistema e a norma do sistema. Professor, essa é uma interpretação inadequada do sistema, pelo fato de que o ato pedagógico hoje é considerado aquele onde se aprende, e não há ninguém que diga que não aprende, muito mais quando pesca. A cola faz a gente aprender, tanto quem dá como quem recebe. Então, é um momento de aprendizagem. Bom, eu não podia argumentar, porque o critério de honestidade deles estava aí exarado. É preciso olhar, então, o que é que nós chamamos de honesto na nossa reforma íntima, mas não somente de honesto, de benévolo, de tolerante, de solidário. Qual é o critério que nós usamos para saber se estamos realmente evoluindo e não ficar no jogo de palavras pensando que é ou não é, sim ou não. Não é assim que as coisas funcionam. São graus, degraus, escada evolutiva, escala evolutiva. Isso é um dado muito importante para a nossa vivência. E lembrar que a mente, ela cria argumentos para justificar qualquer conduta, porque assim
que nós nos construímos, para a gente analisar mais em profundidade.